Olá, Pamela, boa noite, seja bem-vinda. Iracilda Caldas, sempre aqui, Iracilda, que bom, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos continuar falando sobre habilidades básicas. Nós temos já algumas perguntas, algumas contribuições. Então, se você acredita que habilidades básicas é um tema importante, convide aí seus amigos, familiares, profissionais. Tudo bom? Pedagoga deve ser Cristiane. Apareceu para mim agora. Seja bem-vinda, pedagoga Cristiane. Esse tema é fundamental para as pedagogas, para os pedagogos. Habilidades básicas. Muitas vezes a gente quer já trabalhar habilidades acadêmicas, sendo que o nosso estudante ainda não tem as básicas, né, Cristiane? Dela Castilho, seja bem-vinda. Gente, clica aí no aviãozinho, convide seus amigos para a gente continuar falando sobre as habilidades básicas. A gente já começou, desde a semana passada, a gente está falando, né? Sobre essas habilidades básicas. As pessoas estão perguntando, estão participando. Eu estou gostando demais da participação das pessoas. Então, convidem aí seus amigos, o pessoal aí da sua lista, que hoje nós vamos falar sobre habilidades básicas. Pronto, já convidei bastante gente. Aí convide também, clique aí nesse aviãozinho. Esse aviãozinho é para isso, para convidar as pessoas. E hoje o tema é habilidades básicas. A gente vai continuar falando. Sheila, bem-vinda. Gente, só para dizer que nós já temos muitos vídeos sobre habilidades básicas lá no meu canal do YouTube. E hoje é sexta-feira. Então vamos aproveitar o final de semana. Por exemplo, se você se interessa muito por esse tema, nós temos 4 ou 5 vídeos sobre esse tema lá. Não só lives. Eu gravei os vídeos e postei também. Então nós temos lives e temos vídeos gravados nos quais eu falo de algumas habilidades básicas lá no meu canal do YouTube, tá? Karine, seja bem-vinda. Meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins. Mas quando terminar a live, vocês dão um pulinho na bio. Aí lá tem canal do YouTube. É só você clicar lá, você já vai cair direto lá no meu canal do YouTube. São 150 vídeos. A gente já tem 150 vídeos postados lá, tá? Eu tô ressaltando agora as habilidades básicas, que é o assunto que a gente está trabalhando agora, né? Mais recentemente. Que são aquelas habilidades básicas necessárias para a gente aprender outras coisas, né? Então, se você se interessa por esse tema, lá no meu canal do YouTube a gente tem vários vídeos, basta você entrar lá, Mara Rúbia Martins, habilidades básicas. Aí já vai te dar ali o tema de habilidades básicas. O outro assunto muito procurado é as dicas, os vídeos que a gente fez sobre distanciamento social e aulas remotas. Então, se você também se interessa por esse tema, você aí, professor, equipe pedagógica, até familiar, a gente dá algumas dicas aí pra gente trabalhar em casa, em relação aí à escola, né? Algumas sugestões que a gente dá. Então você entra lá, e o canal do YouTube, Mara Rúbia Martins, distanciamento social. Aí você já vai ter ali, ou aulas remotas, aí já vai cair direto lá. Tá? Então são esses os temas que as pessoas mais têm procurado. E tem um outro, o terceiro é adequações curriculares, tá? Então se você também se interessa, a gente fala do formulário de adequações curriculares, sugestões
para a equipe pedagógica de adequações curriculares, adequações de pequeno e grande porte. Então, vá lá no canal do YouTube, Mara Rúbia Martins, adequações curriculares. São 4 ou 5 vídeos também sobre esse tema, tá? Então, assim, no geral, são 150 vídeos. Então, veja o tema que você quer. Você coloca Mara Rúbia Martins e coloque lá desfraude, por exemplo. Comunicação alternativa. A gente vai ter seletividade alimentar. Inflexibilidade de pensamento. Então, assim, vários temas, gente. 150 vídeos nós temos lá, tá bom? Então, aproveite o final de semana e o mais importante, se inscreva no canal pra gente crescer esse canal e a gente proporcionar mais vídeos pra vocês. E quando a gente postar, vocês recebem a notificação que a gente postou o vídeo também. E se você gostou, por exemplo, eu assisti agora o vídeo lá da Mara de habilidades básicas, gostei demais. Então, compartilhe com outras pessoas também, tá? Dê o seu joia, porque o YouTube, ele vai observando, né? Eles têm lá uma estratégia que eles verificam se realmente são vídeos de interesse. Então, quanto mais pessoas derem um like, quanto mais pessoas se inscreverem, a gente cresce o canal, a gente tem mais oportunidades. Eu tô querendo fazer também lives lá no YouTube, porque a gente tem ali outro público também que a gente pode atingir. Então, assim, eu tô pensando em começar a fazer mais lives no YouTube também, tá? Então, me ajuda aí. Se você não é inscrito no meu canal, Mara Rúbia Martins, lá no YouTube, se inscreva, assista os vídeos. Se você gostou, dê o like. Se você não gostou, fala, Mara, não gostei. Coloca lá nos comentários. Ou então, pode sugerir, olha, você poderia falar sobre tal assunto, você poderia convidar tal pessoa, tá? Então, assim, o nosso objetivo é compartilhar o conhecimento com o maior número de pessoas que a gente conseguir, tá? Então, o nosso objetivo é esse, tá bom, pessoal? Então, me ajuda, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva no canal, assista os vídeos, compartilhe e dê o seu like. Muito obrigada, viu? Então, vamos lá, gente, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre habilidades básicas, que é o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é habilidades básicas. Se vocês tiverem perguntas, gente, podem fazer. Se vocês quiserem contribuir, darem sugestões. A Hilda, bem-vinda. Seja bem-vinda. E vamos lá. Vamos continuar falando sobre habilidades básicas. A gente teve uma pergunta da Marinalva, né? Mara, quais são as habilidades básicas? Marinalva, se você estiver me ouvindo, e para todos vocês, né? São inúmeras as habilidades básicas, né? Nós vamos falar de algumas aqui, e lá nos vídeos do YouTube a gente tem mais algumas, que são aquelas habilidades, gente, básicas para outras aprendizagens. Então, tudo aquilo que a gente considera que são habilidades que vão proporcionar a aprendizagem de outras habilidades, a gente chama de habilidades básicas. E também habilidades que normalmente ou geralmente os bebês, as crianças pequenas já fazem sem a gente precisar ensinar muito estruturado, tá? Por quê? Porque elas aprendem no dia a dia. São habilidades que muitas vezes a gente não organiza estratégias para ensiná-las. Daí a importância da nossa observação. Então a gente precisa observar aí se o nosso filho, se o nosso estudante, se o nosso paciente, ele demonstra algumas habilidades. E se ele não demonstra, a gente vai ensinar, que é uma outra coisa bacana, é que as habilidades básicas, elas podem ser ensinadas e podem ser aprendidas, tá?
é o que eu falei, não necessariamente a gente precisa organizar para ensinar para as pessoas, mas tem algumas pessoas, né, como as pessoas, por exemplo, com problemas no desenvolvimento, com atraso no desenvolvimento, muitas vezes a gente vai precisar ensinar. Por quê? Porque elas não aprenderam ou elas não desenvolveram essas habilidades no decorrer da sua vida. Então a gente vai precisar ensinar. E elas são básicas também para surgirem outras habilidades. Então elas também são chamadas de habilidades cúspides, ou seja, que dão um suporte, elas servem de cunha, de um suporte para outras habilidades, tá? As pessoas chamam de habilidades trampolim, enfim, a questão da base mesmo. Por exemplo, quando a gente está construindo uma casa, né? Então você precisa o quê? Antes de começar a construir a casa, você precisa ali observar o terreno, fazer um projeto, depois fazer um levantamento do material que você vai precisar. E você precisa fazer uma fundação, ou seja, uma estrutura forte para que você possa construir, né? Então, assim, um prédio de, sei lá, 40 andares. Imagina a estrutura que esse prédio precisa. Então, ele precisa de uma estrutura forte, sustentável, né? Que a gente possa colocar ali os andares sobre essa estrutura. Então, é mais ou menos essa analogia aí que eu faço em relação às habilidades básicas, né? Então, as habilidades básicas, elas são a estrutura para que a pessoa aprenda outras coisas. A gente falou nas duas últimas lives de habilidades de atenção. A literatura, né, chama de habilidades de atenção. Por exemplo, o contato visual, a manutenção desse contato visual, o rastreamento de objetos ou de pessoas que se movem, tá? Atenção compartilhada é quando eu compartilho a atenção de um objeto, de um evento com outra pessoa. Então, eu tô com você, eu tô olhando nos seus olhos e te mostro um avião passando, ó. É um objeto que tá ali. E depois volto o olhar para você. E você faz a mesma coisa. Você olha lá para onde eu tô apontando, para onde eu tô mostrando, e depois você volta aqui. Então, há uma triangulação do olhar. Eu olho para você, você olha para mim, e nós dois olhamos para um objeto, para um evento, para alguma coisa, né? Por isso que chama triangulação do olhar. Ou você pode me chamar a atenção por alguma coisa. Olha que linda a roupa que eu comprei. Então, ó, eu vou prestar atenção na sua roupa e vou interagir com você. Vou te olhar, né? Então, essa é a atenção compartilhada, importante para outras aprendizagens. Principalmente para a questão da interação social. Então, na hora que eu observo um objeto, um evento, ou você me mostra ou eu te mostro, e nós dois compartilhamos a nossa atenção, a gente já está trabalhando aí a interação social e a comunicação. Mesmo que a gente não fale, por exemplo, tá? Que é uma coisa que eu gosto muito de falar. As pessoas, vamos dizer assim, dão muita importância para oralidade e esquecem de outras coisas também importantes. Não que a gente não vai trabalhar a oralidade, a gente também vai trabalhar. Mas a gente pode trabalhar aí, por exemplo, essa troca de olhares, né? E esse compartilhamento de atenção num objeto, num evento só, e depois a gente torna a olhar. Se a gente puder comentar, a gente comenta. Então, a atenção compartilhada, ela é uma habilidade básica. E nós também temos o que a literatura chama de atenção dividida. O que é a atenção dividida? É uma habilidade que a gente tem de, por exemplo, eu tô aqui fazendo essa atividade,
tô focada aqui nessa atividade e alguém me chama ou eu ouço um barulho. Então aí eu me distraio, eu vou prestar atenção em outra coisa, mas daqui a pouco eu volto e eu sei continuar da onde eu parei. Né? Então eu tenho ali uma continuidade. E isso é importante, por exemplo, na sala de aula. Onde, por exemplo, o estudante está ali fazendo uma atividade e a professora vai mostrar uma coisa no quadro, na lousa. Ela vai dar um exemplo, ela vai falar alguma coisa, então eu presto atenção lá na professora e também daqui a pouco eu volto. É quase que uma atenção simultânea. É porque o nosso cérebro ele não consegue fazer as duas ao mesmo tempo. Mas assim, em questão de microsegundos, ao mesmo tempo que eu presto atenção lá, eu faço aqui, tá? Então assim, essa atenção dividida, ela é importante também. Educa com amor. Educa com amor é Olivia, né, Olivia? Anotei aqui. Olivia, obrigada. Perfeita sua fala sobre oralidade. Comunicar nem sempre ocorre somente pela fala. E eu ressalto muito isso aqui, Olivia. Por quê? Porque a gente dá muito valor para fala, e aí o que a gente faz? A gente sobrecarrega, às vezes, essa pessoa estimulando uma fala. E, por exemplo, na minha prática, eu vejo que, às vezes, não é muito bacana, porque a pessoa se irrita, e aí que ela não quer aprender, ela não quer colaborar. Por quê? Porque a demanda tá sendo muito, eu falo, é um bombardeio, né, de informações e de sobrecarga mesmo. E eu fico exigindo além da conta. Então, assim, não é que nós não vamos deixar de trabalhar a questão da oralidade, mas a gente também pode trabalhar outras coisas e a oralidade vai vir se ela tiver que vir. Mas o que é importante? Trabalhar a comunicação alternativa. Que ontem mesmo a Viviane estava falando isso aqui, né? A Viviane Guimarães. É um dos grandes mitos. Às vezes a família tem tanta ânsia que o filho vem a falar que foca praticamente tudo nessa questão da fala. E aí não investe em ensinar outras coisas que podem favorecer a fala, como, por exemplo, a comunicação alternativa, tá? A comunicação alternativa, ao contrário do que muita gente pensa, ela também pode favorecer a fala, tá? Por quê? Porque você estimula ali o processamento mental. Você não vai ter, às vezes, a oralidade, mas o processamento da comunicação, ele é cerebral, tá? Eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso processar, planejar para eu executar, para eu falar. Então, assim, eu tô falando para vocês, mas o meu cérebro, ao mesmo tempo que eu tô falando, ele tá ali processando o que eu vou falar. É o assunto. Oi, Fabi! Gente, tô com muita saudade de vocês. Fabiana e Gustavo, beijo! Hoje postei coisas lindas do Gustavo. Gustavo trabalhando habilidade óculo-manual, né? Visomotora, coordenação motora fina, atenção. Gente, dá um pulinho lá nos meus stories. Tem um post lá, alguns que eu postei que a Fabiana passou do Gustavo. Parabéns, Fabiana. Dene Sebarra, seja bem-vinda. Maria Goretti, bem-vinda. A Olivia tá falando, na sala de aula é maravilhoso no atendimento educacional especializado. Também a comunicação alternativa é primordial. Então aqui, ó, a Olivia tá falando duas coisas importantes, né? Na escola, o atendimento educacional especializado. Então, por exemplo, se o seu filho tem aí diagnóstico de transtorno do espectro autista, ele tem direito ao atendimento educacional especializado. E lá no atendimento pode ser trabalhado a comunicação alternativa. Agora, uma coisa bacana, Olivia, é que essa comunicação alternativa não fique a cargo de uma única pessoa, tá? Então, é uma coisa que eu
quero assim ressaltar muito com vocês. Quando a gente está trabalhando a comunicação alternativa, todos os envolvidos no processo, todas as pessoas que circundam aí essa pessoa, tem que saber. Inclusive, se você quiser saber mais, tem um vídeo muito bacana aqui da Ana Golias. Inclusive, ela começa o vídeo mostrando o Leonardo, filho dela, com a pastinha do Péx. Aí ele tira lá a imagem, acho que de um enroladinho de salsicha, se não me engano. E ele mostra para a atendente da lanchonete. E a atendente entrega para ele o que ele pediu. Então, olha só, todas as pessoas envolvidas têm que entender que ali é um processo de comunicação. Porque também já aconteceu dele entregar para uma pessoa que não estava sabendo, aí entregou lá a figura do enroladinho de salsicha. A pessoa, olha que legal, e fica rindo e ele não fala, quer dizer, não houve comunicação. Porque a comunicação, gente, é justamente isso. Eu não preciso falar, mas eu tenho que passar a mensagem e você tem que compreender a mensagem. Então isso é comunicação. É uma via de mão dupla, tá? Então não necessariamente a fala. Então aí a mãe preparou a atendente para toda vez que ele entregar um cartão, lá uma figura, ela vai ver que figura que é e ela vai entregar o item para ele. Então é um exercício aí. E o que acontece? Na hora que ele aprende que essa imagem aqui do enroladinho de salsicha, se eu entregar para a atendente, ela vai entregar o enroladinho de salsicha, que é o que eu quero comer, o que acontece? Isso é um processamento aqui no meu cérebro. Então é só eu entregar a ficha que a pessoa me entrega. Se eu falar, vai ser mais rápido. Por quê? Porque eu tenho uma pasta aqui, ó, cheia de figuras. Então, até que eu procure, que eu coloque aqui a figura que eu quero, pode ser que demore. Então, se eu falar, vai mais rápido. Só que esse processamento, enquanto eu tô entendendo aí de entregar a figura, ele já tá sendo realizado no meu cérebro, tá? E aí a fala já vai ser o ato em si, né? A Olivia diz que utilizou e utiliza a comunicação. Aqui a gente tem comunicação alternativa e comunicação alternativa aumentativa. A Olivia traz as duas, né? Então, o que é a comunicação alternativa? É aquela comunicação feita quando eu não tenho, praticamente eu não tenho recurso de comunicação. Então, ela vai ser uma alternativa para a minha comunicação. Agora, a comunicação alternativa aumentativa é assim, eu consigo me comunicar, sei lá, com alguns gestos, as pessoas começam a entender, né? Eu tenho uma ou outra figura, ou eu aponto, as pessoas me entendem, só que eu quero ampliar essa comunicação. Por isso que eu tenho também aí comunicação alternativa aumentativa. Obrigada, Olivia. Olivia, eu tô esperando você entrar em contato pra gente marcar uma live. Sabrina, seja bem-vinda. O Gustavo mandou um beijo. Outro grande. O Biso tá assistindo. O Biso Rubico. Estamos com saudades, eu também. A Olivia, com certeza, Mara, para falarmos a mesma linguagem, é isso mesmo. Por isso que todos os envolvidos, gente, precisam saber. E precisam compreender e saber como faz. Esses dias, porque eu tô atendendo virtualmente também, né? Vocês sabem que eu sou psicopedagoga. Então, o que acontece? Geralmente, é a mãe que atua diretamente ali com o filho. E esses dias, ela precisou levar a outra filha ao médico. E deixou o filho, que tem TEA, com o pai. E aí ele disse que ficou desesperado e começava a ligar para ela, perguntando como fazer. Então, olha só,
na casa tem a mãe, o pai, tem uma irmã e tem o meu paciente. Então, são 4 pessoas. Então, as 4 pessoas, né, são as pessoas envolvidas diretamente ali. Por que que só a mãe é que sabe lidar com o filho? Então, tem que preparar também o pai. Olha, quando ele fizer tal coisa, ele tá querendo fazer isso. Ou então, olha, a orientação é fazer isso. Por quê? Ficou tudo a cargo da mãe. E quando chegou uma necessidade, né, da mãe não poder dar o atendimento, não poder estar próximo, o pai não sabia como proceder, né? Então é bacana que todos os envolvidos, aí a gente não tá falando, gente, só da comunicação alternativa. A comunicação alternativa é muito importante. Então eu tô trabalhando a comunicação alternativa aqui em casa. Acabou a pandemia, ele vai para a escola, o professor não sabe, a equipe pedagógica não sabe. E ele tá se comunicando bem aqui em casa. Como é que pode ele se comunicar bem aqui em casa e não se comunicar na escola? Por quê? Porque a escola não foi informada, né? E uma outra coisa, além disso, a escola precisa saber os passos, o processo aí dessa comunicação e 2 coisas que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Quando a gente tá ensinando, gente, a gente ensina, aí a pessoa aprende, só que a gente tem que fazer 2 coisas que a gente não pode esquecer, tá? Que é a manutenção dessa aprendizagem e a generalização. Tá? Então, são 2 coisas. O que é a manutenção? Então, eu ensinei, por exemplo, a habilidade de rastreamento visual, que é aquela que eu falei para vocês que é importante a gente ensinar, porque para ele acompanhar uma pessoa que se move, objetos, para ele brincar, vai jogar bola de um lado para o outro, tá na sala de aula, por exemplo, a professora se move, começa a conversar, aponta uma coisa no quadro. Então, assim, é uma habilidade muito importante, né, que a pessoa precisa adquirir. Então, a gente trabalhou isso, ele consegue fazer o rastreamento visual, mas a gente tem que fazer a manutenção. Ou seja, de vez em quando a gente tem que ficar cobrando isso, de alguma forma. Olha ali, ó, agora eu vou jogar a bola, agora a bola vai pro fulano. Então a gente tem um círculo, eu tô jogando pra cá, ele acompanha a bola pra lá. Quando a pessoa jogar pra ele, ó, ele tem que receber a bola. Tá lá na sala de aula, a professora tá lá na frente, daqui a pouco a professora andou, daqui a pouco a professora tá apontando uma coisa no quadro, daqui a pouco ela chegou e foi falar com o coleguinha. Então, são muitas ações que eu preciso rastrear ali os objetos necessários, ou as pessoas, ou os eventos que estão acontecendo. Então, eventualmente, você tem que fazer essa manutenção, tá? Então, você tem que ficar alerta para isso. Por quê? Porque senão daqui a pouco pode ser que ele não consiga fazer sozinho, mas aí você vai ter que ensinar novamente, né? Ou pegar ali da onde ele parou para você continuar. Então, esse processo de manutenção do que foi aprendido é importantíssimo. E a generalização, ou seja, eu ensinei, mas se ele aprendeu, ele vai fazer com você, ele vai fazer na escola, ele vai fazer com o terapeuta, ele vai fazer com a vovó, ele vai fazer em casa, ele vai fazer na escola. Então, a generalização é também importantíssima e a gente precisa se preocupar. Porque, às vezes, o que a gente faz? A gente estrutura, a gente organiza ali um momento de aprendizagem e ele aprendeu, pronto, aí a gente não trabalha mais, a gente esquece, e ele só faz comigo, ele não faz na escola, ele não faz em outro ambiente. Então, assim, a manutenção e a generalização são importantes. Oi, Rejane! Gente, a Rejane foi minha professora no curso de psicopedagogia. Seja bem-vinda! Pati, seja bem-vinda! Sueli, bem-vinda! Francerli, tudo bom?
Outra contribuição da Cleusa Maria. Mara, parabéns pela live, que é muito importante em todos os sentidos. Cleusa, muito obrigada, viu? Pela participação. A Olívia, questão de neuroplasticidade, né, Mara? Concordo exatamente, Olívia. O que é a neuroplasticidade, gente? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se organizar para executar, para fazer a mesma função, às vezes, que ele não estava conseguindo. Por quê? Porque tem ali uma área do cérebro que está impossibilitada ou não está fazendo as sinapses necessárias, os neurônios ali não estão passando as informações necessárias. Ou seja, tem algum problema ali cerebral que outra área do cérebro consegue igualmente executar. Então, às vezes, a gente vê muito isso nos exames neurológicos, né? Aqueles exames de imagem, aqueles coloridos, eu acho lindo. Então, fala assim, por exemplo, essa determinada área do cérebro, ela tá lesada, ou seja, tem uma lesão ali, ou os neurônios não estão conseguindo fazer as sinapses, então a pessoa não consegue fazer um determinado movimento motor, por exemplo. Só que a neuroplasticidade é essa capacidade que o cérebro tem de se reorganizar e essa função ser realizada por outra área. Então, os próprios neurologistas, os próprios especialistas, eles ficam assim, às vezes sem saber. Poxa, essa área está afetada, não era para a pessoa fazer isso, mas outra área consegue, vamos dizer, suprir ali. Então a neuroplasticidade, gente, é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de se reprogramar para executar, para exercer ali outras funções. Por isso, cada vez mais a gente fala em reabilitação das pessoas, ou seja, a gente ensinar as pessoas a fazerem coisas que às vezes elas já faziam, por exemplo, né? E por algum problema elas não conseguem fazer mais, né? Carla Rodrigues, seja bem-vinda. Neire, bem-vinda. É isso aí, gente, vamos participar. Então, vamos continuar aqui falando. Enquanto vocês não têm contribuições, a gente vai seguir aqui, tá? Mas podem fazer perguntas, inclusive assim, essa questão de habilidades básicas, as pessoas recorrentemente vêm me perguntando, principalmente agora nesse momento, por exemplo, de distanciamento social, né? Eu participei de um encontro de uma escola virtualmente essa semana, né, que foi a semana de luta da pessoa com deficiência, e aí uma das perguntas foi justamente essa: olha, meu estudante, quando a família entrega lá a atividade que eu mandei para casa, diz que ele rasga tudo, ele não quer fazer. Falei, poxa, então vamos parar aí, vamos avaliar, né? O que tá acontecendo aí que ele não tá fazendo essa atividade? Pode ser um monte de coisas, né? Eu não conheço o estudante, mas aí a gente levanta as hipóteses. Aí eu falei lá na reunião, falei assim, olha, o que vocês vão fazer? Vocês vão, tipo assim, verificar, levantar várias hipóteses para você, vamos dizer assim, ver o que pode ser que tá acontecendo. Então, vamos levantar a hipótese. A atividade é muita demanda para ele, ou seja, tá além daquilo que ele consegue fazer. Vamos pensar. Então você tem que avaliar. Então você, enquanto professora, tem que ver: olha, será que a atividade que eu tô mandando tá muito além daquilo que ele consegue fazer neste momento? Sempre a gente vai pensar nesse momento, tá? Ou essa atividade que eu mandei para casa precisa de ajuda e a família não está conseguindo ajudar?
Então não seria melhor eu fazer um vídeo mostrando para a família como é que ela poderia ensinar, por exemplo, tá? Que horas que é que a família tá dando essa atividade para ele? Então, a família tá dando na hora que tá passando o desenho que ele mais gosta. Aí fala, não, agora tá na hora da atividade. Poxa, eu falo, nem eu não vou querer, que se eu tô assistindo uma coisa que eu gosto. Aí a demanda é fazer uma atividade da escola. Essa família organizou, estruturou aí uma rotina, uma organização do dia. Ou assim, de repente, do nada a mãe fala, vem aqui, João, tá na hora da tarefa. Entenderam? Ela precisa avisar, olha, em tal momento vai ser a tarefa, né? A Fabiana tá falando, estava errada quanto a isso. Eu não entendi, Fabiana. Você comentou outra coisa antes? Não entendi. Se você quiser completar. Então, assim, se a família não estrutura, não organiza ali, ele não entende o que ele vai fazer naquele dia. Do nada, ela pega e tá na hora da atividade. Outra coisa, tá na hora desse estudante ter atividade aqui no plano gráfico, ou seja, fazer atividade de folha. Ele tem os pré-requisitos necessários para isso. Ontem a gente conversou sobre isso com a Viviane Guimarães, né? Às vezes as pessoas estão muito centradas aqui, ó, na caneta, no lápis, né? No objeto de escrita. E nós não nascemos para ler e escrever, tá? Nós nascemos para falar, para nos comunicar, para interagir, mas a gente não nasceu para ler e escrever. Por quê? Porque é uma invenção cultural. Então, a gente precisa preparar a pessoa para ler e escrever. E aí foi isso que eu falei para a professora. Eu falei, olha quantas hipóteses, a gente levantou 4 ou 5 hipóteses do porquê ele não queria fazer a tarefa, tá? E pode ser até outra coisa, pode ser que não seja nenhuma das 4, das 5 coisas. Pode ser outra coisa, mas por isso que a gente precisa observar, né? A Núbia tá falando, precisa criar uma rotina. E novamente eu vou falar. Gente, você que é familiar, você que é da equipe pedagógica, você que é professor, precisa orientar as famílias, neste momento principalmente, tá? Organizar uma rotina, uma estrutura para que esse estudante entre aí nessa estrutura, que pode ser uma estrutura, pode ser uma rotina da família, e a dele vai entrar ali. Eu tenho um vídeo só sobre isso, se não me engano chama Rotina Estruturada, tá lá no meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins, aí você entra lá, rotina, é um vídeo que eu gravei falando. Agora, o que é importante, gente? O importante não é fazer a rotina e colocar ali pro menino. Não, você tem que saber se ele tá entendendo o que tá escrito ali na rotina. Por exemplo, se você fizer uma rotina escrita em chinês e der pra mim, se você faz, Mara, olha, agora sua agenda, porque eu uso agenda, né, gente? Então, olha, sua agenda, é tudo em chinês. Qual é a chance de eu executar essa rotina, essa agenda, eu cumprir os compromissos que estão ali? Zero chance, tá? Então, se você organiza, se a família organiza uma rotina, mas o menino não entende, então não tá adiantando. Por isso que eu oriento, façam rotinas do jeito que ele entenda, rotinas visuais, com material concreto, com fotografias, com imagem, com uma sequência clara, que para você ter segurança que ele está entendendo, né? A Fabiana, sofri muito para normalizar o Gustavo, pois estava bem agitado assistindo televisão e quando começava a estudar faltava concentração. Isso mesmo, Fabiana, pode ser uma daquelas hipóteses que eu falei,
né? Então, por exemplo, se eu tenho um filho que só quer assistir televisão, na hora que eu quero que ele faça a tarefa da escola, então na hora que é a hora da aula remota, ele tá lá na televisão, fica difícil. Então eu já sei, por exemplo, a professora marcou, a aula vai começar às 14 horas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que o meu filho, às 14 horas, esteja atento e disponível ali para a aula remota. Então eu tenho que pensar como que eu vou estruturar essa agenda, essa rotina dele, para que nesse momento da aula remota ele esteja disponível. Então, de preferência, eu não vou deixar ele assistir televisão antes. A televisão vai vir depois. Olha, fulano, olha meu filho. Quando terminar a aula, você vai assistir a televisão. Quando terminar a aula, você vai fazer tal coisa. E outra coisa importante também, tem aulas que estão demorando demais, gente. Tem menino que não tá conseguindo ficar aí 50 minutos, 1 hora e meia, 2 horas em frente ao vídeo. Não, mas tem um intervalo. Gente, mas a gente tem que ver, assim, as condições também ali do estudante, né? Nem a gente, às vezes, aguenta ficar muito tempo. Eu mesma, agora eu tô trabalhando muito no computador, o que eu faço? Trabalho um tempo, levanto, vou na cozinha, tomo água. Eu nem tô levando garrafa, nem água para onde eu tô. Justamente para eu levantar, para o sangue circular, para eu ver outras coisas. Aí eu trabalho mais um pouco, venho, lavo uma louça. Aí trabalho mais um pouco, faço outra coisa. Sabe? A gente tem que fazer isso também. É sanidade mental. A Núbia tá falando, tudo é mais interessante que estudar, pois a prática da rotina ameniza a vida pedagógica. Isso mesmo, Núbia. E assim, as famílias têm que organizar a rotina do filho dentro da sua rotina, porque a gente tem que pensar, gente, que agora é um ambiente doméstico, não é um ambiente educacional. A escola é um ambiente educacional. Então, vamos dizer assim, a escola está preparada, equipada para, vamos dizer, durante aquelas 4 horas, 5 horas, 8 horas que o menino ficar ali, ele ter atividade pedagógica ali. A escola foi organizada para isso. Agora, a casa não foi organizada para isso. As pessoas estão se reorganizando, se preparando para transformar esse ambiente doméstico num ambiente pedagógico também. É o que eu falo. Essa mesa aqui, que eu tô fazendo a live, ela agora é mesa da live. Quando terminar a live, eu vou retirar tudo e é hora da mesa do lanche. Depois, pode ser, amanhã, ela vai ser a mesa do estudo. Então, é a mesma mesa, na mesma sala, só que ela vai se transformar em ela vai ter vários objetivos, né? E é isso que acontece na casa. Então, por exemplo, qual é esse ambiente também que está sendo proporcionado? A televisão tá ligada e ele tá aqui fazendo a tarefa. É um ambiente legal, né? Esses dias eu fui atender um menino e o cachorro no colo. E ele conversando com o cachorro. Falei pra mãe, por favor, não tá na hora do cachorro, né? Então, assim, claro, o cachorro é do ambiente ali da casa. Só que nesse momento ele precisa prestar atenção em mim, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? A Fabiana tá dizendo, bastou mudar o horário da televisão e deixar mais longe do estudo e tudo fluiu melhor. Com certeza. Aí o depoimento da Fabiana, né? A Núbia, rotina e ambiente próprio ajuda muito. Como eu falei, Núbia, por exemplo, o ambiente doméstico, ele não está preparado para isso. Mas a gente tem que prepará-lo o melhor possível, né? Dentro das circunstâncias que a gente tem. Eu tenho famílias, por exemplo, que falam, Mara, a gente mora numa kitnet, né? Então, o espaço realmente é muito reduzido. Então, a gente pensou ali dentro do espaço, ela até mostrou, assim, filmou a casa pra gente pensar juntos também, né? Olha, eu acho que se você colocar perto da janela vai ficar com uma iluminação legal, aí você pega. Aí a gente vai pensando aí
Porque o ambiente doméstico, ele também é um ambiente pedagógico nesse momento que a gente está passando, né? Então, vamos tirar o máximo de distratores. O que são os distratores? Coisas que distraem a atenção. Então, por exemplo, se o barulho da televisão ou a imagem da televisão, que seja, vamos desligar, né? Tem um aparelho de som ligado, vamos desligar. A máquina de lavar faz um barulho que incomoda, então vamos programar aí. Qual vai ser o horário que a gente vai lavar roupa? Não pode ser o mesmo horário que ele está estudando, né? Então vamos organizar. O cachorro, que horas que é hora de brincar com o cachorro, que horas que é hora de sentar para fazer a lição, né? Essa mesa, né? O exemplo que eu dei da mesa. Então, a mesa é a mesma. Mas, por exemplo, se eu tirar o forro da mesa e trouxer os livros, os lápis, tudo, se transforma ali numa mesa de aula agora, tá? Então, tá na hora de almoçar, tiro tudo, coloco o forro, coloco os utensílios para alimentação. Então, assim, marcar de alguma forma aí esse momento e esse local de estudar. A alfabetização diário de bordo. Ai, que legal esse nome. Acho que o problema maior é que com a pandemia a própria família não consegue ter rotina. Sim, eu entendo, mas à medida que a gente passa para a família que a rotina é necessária, eles começam a se organizar. E eles veem isso. Isso é assim, claro, para a família. Quando a gente começa a passar isso. Por exemplo, vamos começar pequenininho. Vamos começar a organizar amanhã. Então, hoje de manhã vai ser isso, isso, isso. Aí, depois do almoço, a gente vai fazer outra estruturação. Até que a gente consiga fazer do dia todo, né? E aos poucos a gente vai colocando. Gente, não é as pessoas com TEA só que precisam, não. Todos nós precisamos. Agora mesmo, antes de começar a live, eu já estava aqui olhando a minha agenda da semana que vem, né? Hoje é sexta-feira, a gente tem o final de semana, mas segunda-feira, o que eu já tenho que fazer? Terça, já para eu me programar. Então, todo mundo precisa se programar. Vai acontecer tudo? Não. Mas a gente tá se programando. Se não acontecer tudo, a gente vai se reprogramar. Aí a gente já tem essa dificuldade dos nossos meninos. Eles têm essa dificuldade de se reprogramar. A gente até conversou aqui com a Dani, da Té em Família, né? A inflexibilidade de pensamento. Então, às vezes só quer fazer aquilo. Então, a gente vai ter que também ir ampliando aí esse universo e acrescentando e modificando pequenas coisas aí nessa rotina para a gente trabalhar um pouco essa inflexibilidade. Para, aos poucos, ele ficar um pouco mais flexível. Mas a gente precisa, sim, se organizar. Eu preciso saber, por exemplo, se amanhã eu tenho um compromisso às 8 horas da manhã. Porque se eu não tiver, eu não preciso ligar o despertador, eu posso acordar a hora que eu quiser, por exemplo. Mas se eu tiver um compromisso, para eu garantir que eu vou acordar, eu já coloco o despertador 7 horas para dar tempo de me arrumar, tomar um café da manhã e ficar pronta para o meu compromisso, por exemplo. Então não é só as pessoas com TEA que precisam, né? A Dani ACF entrou, boa noite, Dani. A Olivia, se organizar. A Pati, como o espaço reduzido é muito difícil. Eu não tô dizendo que é fácil, aliás, Pati e todo mundo. Gente, não tá fácil pra ninguém. Ontem eu tava conversando com uma amiga e a gente, assim, tava comentando, né? Quando começou essa pandemia, que suspenderam as aulas, a gente pensou assim, vai demorar uns 15 dias, 20 dias, um mês. Tipo assim, vai ser férias, né? Mas logo vai começar. E já se vão 6 meses, estamos indo para o 7º mês. Então, não tá fácil. E outra coisa, a gente também não sabe quando vai terminar.
A gente só ouve dizer, não, tá próximo, já tá chegando. Mas esse tá chegando, a gente não sabe que dia que vai ser. Porque eu falo assim, quando a gente tá de férias, você sabe o dia que vai começar as aulas. Então assim, você relaxa e aproveita as férias, mas aí você sabe que dia que você vai começar. Já tá ali meio que esperando. Agora não, a gente não sabe, né? Então assim, tá tudo muito incerto. E o que eu sempre falo, gente, vamos dialogar. Família e escola dialogando em parceria. Nós não estamos em campos opostos, nós não estamos num campo de batalha, nós não estamos brigando. Nós temos que nos unir. Por quê? Em prol do nosso filho, em prol do nosso estudante, que é o mesmo sujeito, tá? Então, o meu filho é o mesmo seu aluno. Então, eu tenho que ver o que vai ser melhor para ele nesse momento. E aí, eu, enquanto mãe, tenho que chegar para você, professor, equipe pedagógica, falar, olha, aqui em casa é desse jeito. Fazer igual a mãe fez, filmou, pra gente pensar ali num ambiente que seria melhor para ele ter atividade pedagógica e até atividade mesmo psicopedagógica, né? Que eu tô trabalhando com ele online. Então, assim, é diálogo. Olha, professor, ele não tá conseguindo. Igual esse exemplo que eu dei para vocês da escola, né? Olha, ele pega, amassa tudo e joga fora. Opa! Então, vamos levantar as hipóteses pra gente ver, né? Então, gente, parceria, mais do que nunca, tá? Se a gente não tinha antes, agora a gente tem que ter e vamos continuar, tá? Mesmo voltando ao novo normal, o que quer que seja, a parceria, ela tem que existir. Por quê? Porque a família, a equipe pedagógica, a equipe de profissionais que atende também, se seu filho tem outros profissionais, todo mundo trabalhando junto em parceria. É isso que a gente precisa nesse momento, porque o foco é o estudante, é o filho, é o paciente, né? A Nina tá dizendo que é ótimo me ouvir. Obrigada, Nina. A Paty, parabéns, Mara. Aprendo muito com você e com as lives. Obrigada, gente. Muito obrigada, Graziela entrando. Obrigada. A Olivia, verdade, todos temos os mesmos objetivos. Isso, a gente tem que pensar nisso. Gente, a gente não está no momento ideal. Ninguém se preparou para isso. Ninguém tá preparado. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor sempre, tá? E aí que é legal se a gente tiver essa rede de apoio, se a gente tiver essas pessoas para nos orientar, para nos apoiar, para nos ajudar, né? Aí as salas de recurso, o atendimento educacional especializado, fundamental, né? Tem que dar aí o suporte para a equipe pedagógica, para as famílias. Então, assim, a gente realmente está num momento especial, num momento diferente. E a gente tem que fazer da melhor forma que a gente conseguir. Se a gente não tá dando conta sozinho, gente, vamos procurar ajuda, vamos atrás. Hoje, pelo menos a gente tem aí essa tecnologia que ajuda nesse sentido, né? A Meire, verdade, sem parceria não conseguimos alcançar os objetivos desejados. É isso mesmo, gente. Então, assim, vamos continuar falando sobre esse assunto, né? Semana que vem já tem aí um dos dias, a gente vai continuar falando sobre isso. Continuem mandando suas perguntas, suas contribuições aqui pelo direct. E vão lá no meu canal do YouTube. Aproveitem o final de semana. Como eu falei, nós temos 150 vídeos. Então você coloca Mara Rubia Martins e o tema que você quer. Vamos ver, às vezes tem. Não tem o tema. Mara, você podia falar sobre esse tema, tá? Pode sugerir, indicar pessoas. Oi, Carla. A Carla mesmo, a minha colega lá da clínica, me indicou, né? E eu já fiz o contato e a gente vai ter... esqueci o nome dela agora. Ludmila? A gente vai ter um encontro com ela, ela vai falar sobre funções executivas aqui na nossa live. Foi sugestão. Domitila.
Consegui, Carla, falei com a Domitila aceitou o convite. Quer dizer, sugestões. Deem suas sugestões, tanto de temas quanto de pessoas. E eu tô entrando em contato, ela escreveu a Domitila, uma gracinha, já aceitou, a gente já marcou aqui, tá bom? Então aproveitem o final de semana, deem uma olhadinha lá no canal do YouTube. A gente precisa crescer o canal, ou seja, mais pessoas inscritas, pra gente ter aí uma forma de passar mais conteúdo por meio do YouTube para vocês. A gente precisa de muitos inscritos. Então eu peço a gentileza, quem não se inscreveu no meu canal do YouTube, que se inscreva, vá lá, Mara Rúbia Martins, ou então entre aqui na bio, na minha bio, né, na minha foto, aí clique embaixo, tem um linkzinho azul, você já vai ter lá, canal do YouTube. Se você clicar, você já cai direto lá, se inscreva, pesquise os títulos, são 150 vídeos, assista. Se você gostar, dê um joia. Se você não gostar, escreva, não gostei, acho que ficou fraco, acho que poderia melhorar isso, dê sugestões, né? Mas se você gostou, dê o seu joia, compartilhe, que isso também é muito bacana, né? Passe para outras pessoas o conhecimento, tá? Esses dias perguntaram, Mara, eu posso passar os vídeos na coordenação para os professores? Pode, gente, tá livre. Então, eu quero um tema específico para, sei lá, ser o motivador da minha reunião. Se for bacana o vídeo lá, pode usar à vontade, tá bom, gente? Então agradeço a participação de vocês nessa semana, que foi uma semana especial, né? Segunda-feira a gente já começou com o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e semana que vem estamos aqui. Quem tá chegando hoje, nossas lives acontecem de segunda a sexta-feira aqui, às 18 horas. Sempre um tema diferente com convidados aqui, ou comigo mesma, falando com vocês, conversando nesse papo super bacana.